Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje, gente, vai fazer um ano que o canal foi ao ar no YouTube, isso mesmo. E por isso, né, eu arranjei esse bolinho aqui, esse singelo bolinho, para celebrarmos aqui um ano. Mas você pode me perguntar, Marcela, mas que bolinho pequeno, por que é tão pequeno? É que, para ser bem sincera, gente, eu particularmente não gosto de doce. Então não tinha por que eu comprar um bolo tão grande. E achei que também ficaria mais bonitinho um bolinho pequenininho, cheio de glitter, aqui na nossa mesa, já que a mesa é pequenininha também. Tá bom? Mas enfim, hoje nós vamos fazer aqui uma leitura na energia da querida pombagira Maria Padilha do Cabaré, que é a minha protetora, tá bom? E depois que eu fizer a leitura, eu vou abrir a sessão de perguntas e respostas, né, que eu já tinha falado semana passada. Então, algumas pessoas me mandaram questões e aí então eu vou fazer aqui a leitura para essas pessoas, tá? E aí então, se você foi uma das pessoas que fez pergunta para mim, para dona Padilha, no caso, dê uma olhada na descrição do vídeo que eu vou colocar a minutagem, tá certo? Assim vocês também não ficam, né, assistindo toda a leitura até encontrar a sua resposta, tá bom? Mas enfim, hoje nós primeiro vamos começar aqui com a leitura de Dona Padilha. Então temos duas opções. Opção número 1, a florzinha aqui de madeira. E opção número 2, o coraçãozinho. Nas duas leituras, eu vou usar aqui baralho de Maria Padilha, um outro baralho de pombagira e o baralho cigano, tá bom? Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não fizer sentido para você, aquilo que não ressoar, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou a informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo, belezinha? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir as duas opções, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1, da florzinha aqui de madeira, vou deixar aqui perto do bolinho. Então vamos começar aqui abrindo o baralho de Dona Maria Padilha. E vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Até agora, sim, eu fico pensando, minha nossa, né? Já passou um ano aqui desse canal. Eu achava que não iria para frente, até que tem gente que assiste. Fico muito feliz quando vocês comentam, vocês curtem, interagem comigo. É um prazer muito grande. Então vamos lá. Laroie pombagira, Laroie moça bonita. Salve suas forças, Dona Padilha, salve. E eu fiquei bem contente quando eu vi que justo o primeiro vídeo que foi ao ar, né, no dia 27 de agosto de 2023, e dia 27 de agosto deste ano 2024 iria cair numa terça-feira, que é dia que eu dedico à leitura de Maria Padilha, dos Guardiões, né, Seu Zé e Exu. Por quê? Porque se não fosse Dona Maria Padilha, esse canal não existiria, né? E olha que coincidência bonita. Então eu fiquei bem feliz por ser o dia que eu dedico a ela também, tá? O primeiro vídeo que foi ao ar do canal não está mais na plataforma, tá? Eu já deletei, porque eu não gostei muito da leitura. Mas, né, ficou marcado para mim que dia 27 foi ao ar o primeiro vídeo. Bom, vamos abrir aqui o baralho de Dona Padilha. Já começamos com a carta do consulente, espiritualidade menor, virtudes e sabedoria, pessoa intermediária, caminhos abertos. Bom, o que Dona Padilha está falando aqui para quem escolheu a opção número 1? Dona Padilha que está afirmando para você, tá? Independente da situação em que você está vivenciando,
mesmo que esteja bem complicado, que às vezes você até perdeu as esperanças, ela está me dizendo aqui para todas as pessoas não desanimarem, porque a espiritualidade está do seu lado. Eles estão trabalhando sim para que você tenha mais oportunidades ou outras opções no seu caminho, se por acaso alguma porta se fechou na sua vida. Isso aqui é independente do setor que você está com mais problema, tá bom? Eu vejo aqui, né? Saímos com consulente, espiritualidade menor, virtudes e sabedorias, pessoa intermediária e os caminhos abertos. Então, isso me diz, logo de cara, que é uma questão de tempo. Como eu sempre falo aqui no canal, nem tudo dá para a espiritualidade resolver de uma hora para outra. Às vezes ela precisa preparar o terreno, né, trabalhar todo um contexto, porque às vezes ao abrir uma porta para você ou uma oportunidade, isso vai interferir na vida de outras pessoas também, entende? Por isso que a espiritualidade às vezes demora um pouco mais e às vezes precisa também trabalhar a sua energia, porque algumas pessoas podem assim ter até a oportunidade, mas não têm muitas vezes a sagacidade, né, ou a intenção mais ajustada para aproveitar aquilo que está sendo oferecido, entende? É a mesma coisa, por exemplo, se a espiritualidade oferecer uma Ferrari, né, aquele carro de luxo, para uma criança de 5 anos. A criança não vai dar muita importância, vai falar, ah, legal, que bonito, né, o carro é bacana, mas não sabe dirigir por enquanto, por uma questão, né, de tempo dela. Agora, se a espiritualidade oferecer uma Ferrari para alguém que já é maior de idade, que tem habilitação, aí, né, é só alegria, não é verdade? Então, essa questão do tempo mesmo, que a espiritualidade às vezes precisa trabalhar na nossa energia também, esperar o nosso tempo, tá? E, gente, eu falo isso porque eu já escutei muito isso também dos meus mentores, né? De eles dizerem que nem sempre eu estava preparada para algumas situações e precisava esperar um pouquinho. Gosto de esperar? Não. Eles bem sabem o quanto que eu não gosto de esperar, mas enfim, né? Com o tempo a gente aprende, tá bom? Então, Dona Padilha já está falando aqui. Independente do que estiver acontecendo na sua vida, não se desespere e não desanime, é uma questão de tempo. Se uma porta se fechou, a espiritualidade vai te ajudar a encontrar novas saídas, novas oportunidades ou novas ideias também, tá? Às vezes, o que a dona Padilha está me passando é que algumas pessoas, obviamente não é todo mundo, às vezes precisa acalmar um pouco mais os pensamentos, tá? Porque às vezes ficam tão preocupados, né? E lógico, com toda a razão, mas às vezes o excesso de preocupação, de ah, às vezes, né, de ideias desconexas que surgem, impede que você tenha ideias mais proveitosas, tá bom? Ou que então você ouça a espiritualidade aí chegando, né, perto de você, tentando te passar alguma mensagem. Alguns poderão encontrar, inclusive, a ajuda de uma pessoa que vai estender a mão para vocês, tá? Alguns estão tendo aqui a ajuda do seu Exu. Claro, se você acreditar em Exu, obviamente, tá bom? Se você falar, ah, eu não gosto de Exu, então entenda, né, o seu mentor espiritual ou então o seu anjo guardião, tá? Aquilo que você se sentir mais confortável. E a espiritualidade também pode se valer, né, de alguma pessoa encarnada para te ajudar também, tá certo? Às vezes você vai num lugar e precisa de uma informação, então a espiritualidade vai trabalhar com uma pessoa encarnada para que essa pessoa te, né, te forneça a informação que você necessita. O trono, um homem, o tempo, os grilhões e amantes. Bom, Dona Padilha está reforçando essa mensagem, tá? Que realmente uma pessoa de uma energia mais masculina, saímos com um homem aqui, e pessoa intermediária, com uma calça, né? Simbolizando uma energia masculina. Uma pessoa que vai ter um tipo de poder, tá? Esse trono aqui me fala nessa leitura de uma questão de poder. Então, é uma pessoa com uma energia mais masculina, pode ser homem ou uma mulher, tá?
mas é uma pessoa que tem o poder para te ajudar especificamente na situação que você precisa, entende? E essa pessoa vai te ajudar a se libertar de algo que está te amarrando já faz um tempo. Não sei se é uma mágoa que você carrega, se é uma frustração, se é um suposto fracasso que você sente que teve, algo do seu passado que até hoje está muito presente e está influenciando aqui o seu comportamento. Muitas vezes você se sente até incapaz de seguir adiante ou se sente sem forças de seguir adiante. Aqui em N setores pode ser, tá? Então, Dona Padilha está falando, é uma questão de tempo. O mais importante é que você, né, esteja aberto ou aberta para trabalhar com essas energias aqui. Uma energia que está te prendendo de algo que já aconteceu há um certo tempinho, mas que ainda está muito presente porque você ainda está preso a essa energia, tá? E a partir do momento em que você conseguir se desprender dessa energia, tá? Você vai conseguir aqui encontrar algo que vai alegrar mais o seu coração. Por uma boa parte que está nessa leitura, vocês encontrarão sim um bom parceiro ou uma boa parceira, afetivo, tá? Então, alguns aqui podem estar já um certo tempo sozinhos ou sozinhas, e às vezes começam a ter problema de baixa autoestima, ou foram traídos, ou enfim, pode ter acontecido qualquer tipo, né, de situação desagradável que faz com que você hoje em dia ainda, né, não consiga confiar em alguém ou não esteja aberto ou aberta para a chegada de alguém. Por mais que às vezes o seu mental pense, né, vai ser legal ter alguém, mas a sua energia não pode não estar aberta, tá bom? Então, Dona Padilha está falando. Então, para muitos que estão nessa leitura, que tem sim um problema no campo afetivo, vocês conseguirão encontrar uma boa pessoa, tá? E, como foi dito, né, uma pessoa com poder suficiente para conseguir fazer com que você se liberte dessas amarras, tá? Então, aí no caso, né, pode ser uma pessoa que não quer dizer que ela ocupe um cargo de liderança, seja um CEO numa mega de uma empresa, mas pode ser uma pessoa com o poder da paciência, tá? Pode ser uma pessoa com o poder da gentileza, que são armas poderosíssimas para desarmar, né, coraçõezinhos às vezes muito fechados. Entende? Para outros aqui, como eu disse, vai ser uma pessoa de poder que vai te ajudar a encontrar algo que vai te alegrar mais o coração. Alguns podem ter se decepcionado muito no campo profissional e às vezes, né, até hoje ficam desanimados, às vezes ocupam cargos que não tem nada a ver com aquilo que você gosta de fazer. E aí, no caso, Dona Padilha fala, você terá a oportunidade, né, de encontrar com alguém no seu caminho, alguém com o poder suficiente para te ajudar a entender o que aconteceu no seu passado e te ajudar também a enxergar um caminho que te traga mais satisfação. Algo que você sinta, né, que faz mais sentido para você refazer ou você trabalhar, tá bom? Então, para muitos, aqui Dona Padilha está falando que o seu caminho vai sim abrir para algo que alegre mais o seu coração. Sabe aquele entusiasmo novo, às vezes uma paixão nova por algo que você possa fazer, um hobby muitas vezes, ou um trabalho novo numa empresa que te trata melhor, tá? Isso daqui eu tô falando para aqueles ou aquelas que não têm uma questão amorosa, tá bom? E Dona Padilha também tá falando que é assim, tá? Até então, muita gente aqui teve alguma dificuldade no setor que você tem aqui um nozinho, tá certo? Porque tinha outras pessoas ao seu redor que, por uma questão de ego, não queria que você alcançasse algum tipo de sucesso, tá? Ela tá falando isso, gente, não é para incitar a raiva, não é para você ir lá apontar o dedo, brigar com essa pessoa, por mais que você já saiba quem é ou suspeite, mas ela tá só falando aqui esse contexto para que você entenda algumas coisas que te aconteceram, tá bom? E ela também está dizendo aqui
que nessa nova caminhada que você vai fazer, olha, é muito importante também, tá? Você aprender também a discernir quem você pode confiar ou não, tá? Por quê? Porque algumas pessoas você já vai sentir, né, no seu íntimo, que elas estão mais querendo se aproveitar da sua boa vontade, ou do seu sucesso, ou de alguma coisa boa que você tem para oferecer, para que elas consigam subir mais alto, entende? E aí, nesse caso, elas podem te prejudicar, te sobrecarregando, por exemplo, com muitas atividades, e aí você não consegue fazer muito bem aquilo que você se propôs a fazer, a sua verdadeira função, entende? Tá bom? Então é importante, essa carta da lupa, e junto com a bússola, me diz assim que é importante você olhar mais atentamente alguns detalhes, porque esses detalhes nos comportamentos das pessoas vão te orientar para você saber quem é confiável ou não, tá? Porque às vezes muitas pessoas podem sorrir na sua frente, mas são pequenos detalhes, detalhes já são pequenos, né? Mas assim, são coisas muito sutis que às vezes a pessoa deixa escapar e que você fica com uma pulguinha atrás da orelha. Se ficou com a pulguinha atrás da orelha, olhe com mais atenção, tá? Por quê? Porque depois, mais para frente, isso pode te trazer problemas, tá certo? É isso aqui que Dona Padilha quer falar para vocês, tá? Mas no geral, o que Dona Padilha está falando aqui, mais importante é que portas novas irão se abrir para o seu caminho. E agora você já está mais, né, calejado, você já está mais aqui esperta, sabendo muito bem o que você quer, o que você não quer e quem você pode confiar ou não. Então agora daqui para frente é muito mais uma questão, né, da sua consciência de saber lidar e se conduzir aqui com as novas oportunidades que vão chegar para você, tá bom? Bom, vamos ver mais o que que Dona Padilha fala para você. Gente, tem, como já foi dito aqui, só reforçando, tem uma pessoa com poder te procurando também, tá? Alguns já podem estar sendo observados, por exemplo, às vezes por uma empresa, tá? Não sei se você está mandando currículo ou quer mudar de trabalho, mas tem já outras empresas, né, olhando aí para o seu desempenho. Tem pessoas aqui que não sei se vocês têm algum tipo de fama, né? Às vezes não quer dizer que vocês sejam atores, né, celebridades, mas vocês podem ter já conquistado algum tipo de fama naquilo que vocês fazem. Então eu vejo que isso está atraindo mais olhares, tá bom? E um maior reconhecimento para vocês também, tá certo? A dona Padilha também fala aqui, né, que para muitos um mentor de uma energia mais masculina está te ajudando a encontrar esse caminho que vai ser melhor para você. Então isso me reforça muito também, como já foi dito, que uma energia, né, tipo de Exu, está muito perto de você, te ajudando aqui a encontrar um caminho. E algumas vezes, Dona Padilha está falando que foi esse seu protetor espiritual, esse seu mentor espiritual, para muitos aqui é Exu, que cortou algumas situações na sua vida e você não entendeu, ficou desorientado ou desorientada, mas foi para o seu bem. Entenda isso. Muitas vezes foi um livramento e você não entendeu na época, tá? E você pode ter ficado, inclusive, muito magoado ou magoada por situações que foram de repente cortadas da sua vida, pessoas, mas saiba que foi para o seu bem, tá? Aqui está me dizendo também, né? A dona Padilha está pedindo para que vocês também trabalhem a questão do apego e do orgulho, tá? Por quê? Já foi dito aqui nas cartas que vocês encontrarão uma oportunidade nova que vai te ajudar a trabalhar questões que estão te prendendo. E aí, dona Padilha, aqui com as cartas aqui do centro, está me pedindo para falar para vocês mais uma vez: cuidado com o apego, cuidado com os medos, cuidado, né, em se prender demais com energias que já não fazem mais parte da sua vida. Se liberte disso.
Alguns aqui podem estar, inclusive, colocando uma certa resistência a essas novas oportunidades, porque estão, às vezes, muito fechados ou fechadas, ou então com muita dificuldade de entender certas coisas, tá bom? Então, a Dona Padilha está reforçando esse pedido aqui para que vocês tentem trabalhar, especialmente as coisas que te aconteceram no passado. Foram dolorosas? Foram. Ela não está tirando aqui a sua razão, mas ela está pedindo para que você, né, aos poucos, vá se desprendendo dessa energia, porque vai ser melhor para você, tá bom? Dona Padilha também está falando aqui, ó, que vocês acabaram sendo ingênuos demais, tá? Não é todo mundo, mas alguns foram muito ingênuos. Vocês caíram aqui na conversa de pessoas mal intencionadas, tá? E isso fez até que vocês tivessem uma certa mágoa em relação a essas pessoas, porque vocês poderiam ter confiado nessa pessoa, não é verdade? E essa pessoa te prejudicou de uma certa maneira, a ponto de você ainda carregar essa dor muito presente na sua vida. Então, mais uma vez, Dona Padilha está pedindo, por favor, trabalhe essa energia, porque a partir do momento em que você der esse passo, alguns já deram, né? Já estão passando aqui pelo processo de cura. Outros aqui, como foi dito, estão colocando uma certa resistência e Dona Padilha está pedindo, comece a fazer esse trabalho, porque o processo de cura está te esperando. E aí, junto com esse processo de cura, que vão surgir essas novas oportunidades para você entender que nem tudo é tão ruim assim, que alguns cortes foram mais do que livramentos, não foram coisas para te prejudicar apenas. Tem coisas que foram livramentos que o seu próprio mentor espiritual, seu Exu, seu guardião, teve que interferir. E digo mais aqui, Dona Padilha está falando, tá bom? Que algumas pessoas que estão aqui assistindo essa leitura, já foi dito que vocês encontrarão um bom parceiro, uma boa parceira, não é? Mas algumas pessoas aqui poderão se apaixonar de uma maneira ou até um pouco mais exagerada. Então tomem cuidado, tá bom? Porque vocês podem repentinamente se apaixonar loucamente por alguém e vocês perderem um pouco também do discernimento das coisas, tá? Não sei, tem duas mensagens aqui. Algumas pessoas estão presas demais ao amor do passado. E aí Dona Padilha fala, olha, cuidado com os apegos, tá? Porque você aqui acabou ficando muito preso ou presa a essa questão do passado. E, na verdade, Dona Padilha está falando que novas portas irão se abrir para você. Eu vou ter que falar uma coisa que ela está pedindo. Eu sei que muita gente não vai gostar, para quem for aqui que está pegado ao passado, mas por favor, me perdoem, tá? Mas eu vou ter que falar. Dona Padilha está falando aqui o seguinte: você vai continuar insistindo com uma pessoa que não quer ficar do teu lado? Se abra para o novo. Se essa pessoa quisesse ficar com você, essa pessoa estaria com você. E não adianta arranjar N desculpas, N pretextos de que o outro, a terceira pessoa fez isso, fez aquilo. A pessoa que você está pegada neste momento tem livre-arbítrio também, ela é uma pessoa livre. Então, fica a seu critério se você ainda quer continuar presa a essa pessoa ou se você vai se permitir conhecer uma pessoa nova. Bom, e a outra situação que eu tô vendo aqui, gente, né, que eu falei, algumas pessoas estão muito presas ao passado, mas podem encontrar uma pessoa nova se quiserem. E, como eu disse, existe a possibilidade de vocês aqui, né, se apaixonarem loucamente ou encontrar um parceiro ou uma parceira que vai reacender, né, o seu campo aqui íntimo, entendeu? E vai fazer com que vocês criem um vínculo muito forte, justamente por essa conexão química que vocês terão, entende? E aí Dona Padilha fala, cuidado, tá? Cuidado porque as paixões podem cegar também. Vão com calma, por favor, tá? E por fim, a Dona Padilha está falando, olha, seus caminhos aqui estão abertos, né? Para muitos vocês vão encontrar aqui algo que alegre seu coração depois de um bom tempo de peleja, de um bom tempo, às vezes sem ter muito resultado, às vezes vocês estavam se esforçando tanto para encontrar algo ou
conquistar algo e parecia que estava muito difícil, vocês vão agora colher, né, receber essa recompensa que vocês estavam esperando. Alguns vai ser aqui com a abertura de novas oportunidades, né? Às vezes uma proposta de um novo trabalho, às vezes uma proposta de um emprego melhor no mesmo setor que você já está atuando, né? Uma função nova. Para outros, é uma questão de encontrar alguém que vale a pena, entende? Mas, no geral, gente, eu estou até sendo um pouco repetitiva, a dona Padilha está falando aqui para que vocês não desanimem, tá? Para que vocês continuem aqui firmes no propósito de vocês. Ó, mudança está chegando, mas é necessário deixar algumas coisas para trás, tá bom? A cruz e a torre. Gente, se tiver difícil para fazer algum tipo de desapego, algum tipo de perdão, né, que seja necessário aí na sua vida, peça ajuda para a espiritualidade, tá bom? A espiritualidade está muito presente tentando te ajudar. E, como foi dito aqui, vão acontecer transformações na sua vida, caminhos serão abertos. Depois de um período de muita peleja, você vai conseguir uma estrutura na sua vida. Pode ser uma estrutura aqui no campo afetivo, pode ser uma estrutura no campo profissional, ou pode ser uma estrutura na própria organização da sua vida. Aqui é o 6 de espadas, então isso me diz que você vai sair de uma situação que não está agradável e vai em direção a algo melhor para a sua vida. Você vai se sentir mais seguro ou segura, você vai ter mais estabilidade, ou profissional ou emocional, porque vai encontrar um bom parceiro, uma boa parceira. Tá bom? Bom, meus queridos e minhas queridas, estas daqui foram as mensagens de Dona Padilha para quem escolheu a opção número 1. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like, por favor, para mim, para Dona Padilha, porque sem ela não existiria esse canal. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas. Comentem e, se possível, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia, sua presença. Vou fazer aqui uma pausa para limpar essa mesa e organizar os baralhos e já volto com a opção número 2. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2, do coraçãozinho, deixar aqui pertinho do bolinho, e vamos abrir aqui o baralho de Maria Padilha. E vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Se você correu direto aqui para a opção número 2, está vendo esse cupcake e não está entendendo nada? Esse bolinho está aí no cantinho é porque o canal faz 1 ano que está no ar no YouTube, tá bom? E aí, então, como uma forma decorativa, eu trouxe um cupcake para enfeitar a mesa. Laranha pombagira, laranha moça bonita. Salve suas forças, Dona Padilha, salve. O primeiro vídeo que foi ao ar no canal não está mais na plataforma, tá? Mas foi ao ar no dia 27 de agosto de 2023. Como eu já disse na leitura número 1, eu fiquei muito feliz que dia 27 de agosto deste ano caiu numa terça-feira, que é um dia que eu dedico, né, a Maria Padilha, aos guardiões, como o Zé Pelintra e o Exu, né? Porque se não fosse Dona Padilha, esse canal não existiria. Por isso que eu fiquei tão contente quando eu vi que dia 27 caía numa terça. Dona Padilha é uma querida na minha vida. E engraçado porque, a princípio, eu tinha medo de Maria Padilha. Das pombagiras é a que eu tinha mais medo. Vai saber, né? Bom, vamos começar aqui com a sua leitura de cartas. Estou falando demais. Surpresas, virtudes e sabedoria. Notícias breves. Casamento feliz. Notícias por caminhos distantes. Eita! Bom, o que Dona Maria Padilha, do Cabaré, minha protetora, está falando para vocês? Olha, para muitos que estão aqui na leitura número 2, vocês serão aqui surpreendidos, sim,
com uma oportunidade ou com algo que vocês já estão aqui querendo já há um certo tempo e que estava demorando, tá? Pode ser o contato de uma pessoa que está distante de você e que você está querendo esse contato já faz um certo tempo, já estava até um pouco meio desanimado ou desanimada. Pode ser uma nova oportunidade de trabalho, né? Às vezes esse local de trabalho fica longe de onde você mora ou de onde você trabalha atualmente, se você estiver trabalhando, né? Para aqueles ou aquelas que não estão trabalhando, mas estão enviando currículos. Então, às vezes também estão indo aqui na expectativa, né? Será que uma empresa vai chamar ou não vai chamar? Dona Padilha falou: olha, muitos aqui serão surpreendidos, então fiquem muito atentas nos seus meios de comunicação. E-mail, checa o telefone direitinho, veja às vezes SMS, veja as suas redes sociais também, porque às vezes algumas empresas entram em contato, né? Não sei qual o tipo de contato que você deixou anotado. Espero que você tenha colocado o seu telefone certo no currículo, né? Porque algumas pessoas às vezes trocam o número do telefone celular, né? E esquecem de atualizar no currículo e mandam o currículo com o número antigo. Mas então, Dona Padilha está falando, vocês vão se surpreender aqui, tá? Com boas notícias que estão chegando para você. Para muitos aqui, vocês, se for uma questão de trabalho, será um trabalho em que você ficará muito feliz, que você vai encontrar uma estabilidade muito grande, tá? Mesmo que seja uma empresa que, né, do setor privado, você vai se sentir muito bem durante o tempo que você ficar nessa empresa, tá bom? Para outros aqui pode ser uma proposta romântica, pode também, tá? Às vezes vocês aqui estão flertando, não é, bonitões e bonitonas, com alguém aqui que está um pouco distante, um pouco mais distante de você, e você pode receber alguma proposta interessante, tá? Muito cuidado, tá? Me veio esse alerta aqui da Dona Padilha. Cuidado apenas com aquelas pessoas que vocês só conversam às vezes pela internet e que muitas vezes têm uma conversa bonita, mas não falam, não fazem videoconferência com você, às vezes fala muito da questão financeira, às vezes querendo a sua ajuda. Cuidado com golpes, tá, gente? A gente precisa ser realista que isso existe no mundo, tá bom? Então, Dona Padilha só está pedindo cuidado com esse tipo de situação. Se você conversa com alguém pela internet, a pessoa tem um discurso super bonito, às vezes até um estrangeiro, mas a pessoa fala português, assim, como se fosse nativa, né? E aí, então, quando você pede para fazer uma chamada de vídeo, essa pessoa não aceita, tá? Então, se caso você estiver se relacionando com alguém pela internet e ficar com dúvida da idoneidade dessa pessoa, pede para fazer chamada de vídeo, tá? Porque aí você vai ver realmente se essa pessoa existe ou não, tá bom? Mas só para esses casos, né? E muito importante, Dona Padilha tem uma baita de uma preocupação com todos vocês, né? Ela quer que vocês fiquem sempre em segurança. A abadia, o alimento, o chamado, a espada, duelo. Gente, que linda essa mensagem de Dona Padilha. Olha, para muitos que estão aqui com uma certa dificuldade no setor financeiro profissional, a Dona Padilha está passando a mensagem que, olha, não se desespere. Logo, logo você vai ter sim uma boa de uma oportunidade que vai melhorar a sua renda. Você não vai passar mais tanto aperto para comprar as coisas que você quer. Pode ser alimento, pode ser alguns objetos que você tem a consideração um pouco mais forte, mas logo, logo você vai ter essa oportunidade. Lembra que vai vir aqui notícias? E logo, logo, se sua vida está um pouco mais parada ou que a coisa não está andando muito bem, especialmente no campo material profissional, logo você vai ser convocado ou convocada, ó, para ir para o campo de batalha, no bom sentido. Você vai ser convocado ou convocada para mostrar aqui a sua força, mostrar as armas que você tem, o conhecimento que você tem. Muitas vezes você vai ter que lidar com alguns oponentes, não são inimigos, mas são pessoas que podem competir com você.
e você tem essa capacidade de competir de igual para igual ou até mesmo ser superior a muitas pessoas que você às vezes acha que pode ser melhor que você. Então, não tenha receio. Mostra aqui toda a sua capacidade. Porque é assim que você vai garantir uma vida melhor para você. Não hesite. Pessoas tentarão, obviamente, passar por cima de você, pessoas tentarão muitas vezes te desanimar. Por quê? Porque elas querem ficar no seu lugar. Elas querem aquilo que é seu. Então lute para garantir aquilo que é seu. Faça também por merecer. E como foi dito, você pode lutar de igual para igual e muitas vezes você é até superior que algumas pessoas, mas às vezes você não acredita. Algumas pessoas receberão propostas de lugares grandes, tá? De empresas grandes, de estruturas sólidas, tá bom? Às vezes o que precisa trabalhar um pouco melhor é a sua comunicação, tá? Às vezes, alguns aqui são bonzinhos demais. Dona Padilha tá me passando aqui. E aí tem aquelas, muitas vezes, aquele comportamento de não querer muito entrar em briga ou deixar que as pessoas, às vezes, falem coisas desagradáveis. E Dona Padilha tá falando que, olha, às vezes precisa, sim, dar uma resposta à altura. Para que as pessoas também te respeitem. E que você também consiga não é proteger, mas defender o seu espaço. Porque alguns até hoje sofrem alguma certa dificuldade no campo material profissional, porque tem gente que foi abusado, foi abusada com você. Então, Dona Padilha está meio indignada aqui, tá? Está pedindo aqui para que você se coloque mais. Lógico, né? Quando ela fala aqui para ir para a luta, é uma luta, né, justa, não é fazendo mal para as pessoas, tá? Mas você também defender aquilo que é seu direito, né? Usar as armas que você tem, que é a sua inteligência, a sua idoneidade, né? O seu conhecimento. Muitos aqui têm conhecimento de sobra e muitas vezes não falam, não expõem. Em alguns lugares que vocês acabam indo trabalhar, tem pessoas mau caráter que vão perceber que você é uma pessoa mais tranquila e vão querer passar por cima mesmo, tá? Não permitam isso não, por favor, tá bom? Como Dona Padilha falou, você tem competência para peitar quem for preciso, desde que essa pessoa esteja te atrapalhando ou te ameaçando, tá bom? Não fique quieto não, não fique quieta não. Opa! Deixa eu esconder o peitinho aqui da moça. Por mim não teria problema, mas o YouTube pode não gostar aqui do peitinho da moça, tá? O tempo, né, o relógio, a moça, a mulher, o sol, os peixes e a montanha. Olha, nessa leitura aqui tá mais voltada para o campo material financeiro, tá? Profissional. Dona Padilha tá falando, é uma questão de tempo para que as pessoas percebam mais a sua pessoa, a sua presença, tá bom? Muitas vezes também você precisa se expor um pouco mais, tá? Então tem pessoas aqui na leitura que podem estar muito retraídas ou às vezes tão desanimadas que às vezes não falam muito sobre si ou que desistiram de mandar currículos, por exemplo. Alguns aqui, né, deixaram de tentar. Então a Dona Padilha fala, olha, você é um guerreiro, é uma guerreira, você tem competência. Às vezes você acha que os outros são melhores quando é o contrário, tá? Então, assim, aprenda a trabalhar essa sua energia da autoconfiança, porque é uma questão de tempo para que as pessoas
enxerguem a sua luz, enxerguem o seu brilho, enxerguem a sua beleza também. Quando eu falo beleza, não é só apenas a beleza física, mas a sua beleza interna, o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua sagacidade, tá? Porque existe sim um futuro muito próspero e essa carta aqui da montanha está me trazendo uma solidez na sua vida. É como se trouxesse justiça, sabe? Depois de um tempo aqui que você pode ter passado muito aperto ou ter sido aqui deixado para trás em alguma situação em que você se sentiu, né, em desvantagem, essa carta da montanha com os peixes está me trazendo uma energia de justiça, sabe? De que, enfim, agora você vai conseguir ter mais estabilidade, ou vai ter mais recursos, mas algo que te traz aqui solidez. É algo que você vai construir que é grande, entende? E que muitas vezes você queria estar aqui no topo, mas um monte de coisa acontecia para te jogar novamente para baixo. Mas agora você vai alcançar aqui um tipo de topo que você está desejando, tá? E essa carta da montanha também está me vindo aqui com uma energia de reconhecimento. Alguns vão construir aqui uma carreira sólida. Se você me disser, eu já estou aposentado, ou eu não trabalho, né, fora, vocês podem aqui construir uma propriedade interna da própria capacidade, sabe? Aquele momento em que você tem confiança em si, aquela convicção que você é capaz e você dá conta de verdade. É isso. Para outros que estão trabalhando, vocês podem aqui construir algo grande no seu trabalho. Tá? Às vezes, inventando alguma coisa nova ou conseguindo executar coisas que te tragam, né, um reconhecimento naquilo que você faz. Tá? Essa carta da montanha, pelo menos aqui para mim, tá vindo com uma energia muito boa, tá? Nessa linha de cartas aqui, tá bom? Bom, vamos ver mais o que Dona Padilha fala para quem escolheu a leitura número 2. Olha, como foi dito aqui, é uma questão de tempo para que você receba, né, uma surpresa de alguma instituição grande ou de algum tipo de justiça, tá? A abadia aqui me traz muito uma energia de, por exemplo, ou uma empresa grande que vai te procurar, ou você vai encontrar, por exemplo, a oportunidade de uma vaga de emprego numa instituição grande. Alguns aqui podem estar esperando ah, uma oportunidade, às vezes, num hospital, uma vaga hospitalar, ou então resolver algo em uma instituição bancária, ou então na previdência, né, social, que seria o nosso INSS, ou alguma questão relacionada à universidade. Não sei se você está fazendo, por exemplo, pós-graduação, né? E às vezes está querendo passar numa pós ou uma bolsa de estudo, então esperando a resposta de uma agência de fomento, é algo grande, tá? Então muitos podem se surpreender aqui com notícias de algum lugar grande, tá bom? Ou uma empresa grande ou uma grande instituição aqui. Às vezes vocês nem estão esperando, e como veio a carta aqui da surpresa, pode ser que chegue antes do que você está esperando esse contato ou essa informação, tá bom? Porque também saímos com a carta do tempo. Essa carta aqui da surpresa também está me falando que algumas pessoas poderão ser convidadas a fazer também palestras ou contribuir em algum projeto. Tá? Às vezes, não sei que área que você atua, mas vocês podem ser aqui convidados, sim, a falar algo a respeito da sua experiência ou de alguma ideia que você tem, tá? Dependendo da área que você atua, tá bom? Dona Padilha também está falando aqui, né, que muitos entrarão numa fase muito mais próspera de vida. E isso vai refletir, inclusive, na maneira como as pessoas te enxergam, tá? Não porque você vai começar a ostentar, mas a sua energia vai mudar. E muitas pessoas também vão começar a se cuidar mais. Alguns aqui podem começar a cuidar melhor da própria alimentação,
outros vão começar a olhar mais para as questões emocionais, outros aqui vão começar a trabalhar com coisas que alegram o próprio coração, tá? Então, às vezes, por exemplo, você gosta, sei lá, de jogo de tabuleiro, mas como você já é adulto, fala, deixa quieto, não tem ninguém para jogar. Você pode aqui, alguns, como exemplo, podem começar a investir, né, para encontrar pessoas que também gostam e fazer reuniões, às vezes de fim de semana, numa lanchonete, para jogar jogo de tabuleiro, entende? Isso vai alegrar mais o seu espírito, o seu coraçãozinho. Então é uma maneira de você alimentar também o seu ser interior. Como eu disse, outros aqui vão cuidar de outras questões. Podem começar a fazer mais exercício físico, outros começarem a se alimentar mais, outros aqui começarão a ter uma vida social mais agitada. Isso também é uma maneira de alimentar a alma, estar em contato com outras pessoas. E alguns aqui irão também se dedicar mais às questões da espiritualidade, buscando, às vezes, cursos voltados à espiritualidade, às vezes alguma especialização ou algum tipo de tratamento que vai, né, resultar no melhor bem-estar, e esse bem-estar vai fazer com que as pessoas te enxerguem como uma pessoa mais bonita, tanto por dentro quanto por fora. E para muitos aqui vocês entrarão numa fase mais próspera, mais abundante. Sabe quando você tem muito o que celebrar e você é capaz, inclusive, de compartilhar aquilo que você tem? Isso é muito bonito. Dona Padilha também está falando aqui que muitas pessoas, né? Aqui é notícias breves, o chamado e o sol. Muitas pessoas aqui poderão ter boas ideias também, tá? Às vezes, para fazer alguma postagem nas redes sociais, ou se caso você trabalha com escrita, às vezes você é um acadêmico, às vezes você é alguém que trabalha numa redação, né? Você às vezes é um professor, uma professora. Eu vejo aqui que algo que você tenha em mente, às vezes um projeto que você for elaborar daqui para frente, ou que às vezes está engavetado, mas você pode dar uma resgatada, vai conseguir um destaque muito grande. Então, assim, às vezes você faz uma postagem, gente que você nem imagina pode curtir a sua postagem. Se você tem um projeto, né, você trabalha na área educacional, às vezes tem um projeto legal na sua cabeça aí, às vezes você apresenta, né, para o grupo da escola, para a diretoria, ou para os donos da escola, se caso você trabalhar em uma instituição particular, né, você pode aqui conseguir seguir adiante com esse projeto. Se você trabalha no meio acadêmico, né, às vezes com escrevendo artigos, às vezes a sua defesa de tese vai ganhar um destaque sim, tá? E uma outra coisa que eu estou vendo aqui, se você for trabalhar aqui, trabalhar não, me perdoa, se você aqui for prestar algum tipo de prova, tá? Pode ser prova de vestibular, vestibular está um pouco mais para frente, né? Mas alguma prova às vezes de concurso que está saindo, tal, eu vejo aqui que tem tudo para dar certo, viu? Algumas pessoas aqui, como saímos, né, com o chamado, algumas pessoas podem estar esperando, né, alguma convocação. E olha, notícias breves, o chamado e o sol. Então isso me diz que algumas sim serão convocadas, que estão esperando, se caso você estiver esperando algum tipo de convocação, tá? Eu tô vendo aqui a energia muito positiva, e esse sol aqui é um ás de ouros, né? Então, se for uma convocação voltada para a questão profissional, eu vejo aqui um bom início para você, tá bom? Casamento feliz, a espada e os peixes. Olha, para muitos aqui eu vejo sim que você vai encontrar um bom local de trabalho, tá? Mas que você vai precisar também, como eu disse aqui, defender o seu terreno, vai precisar trabalhar bastante também, né? Resgatar esse guerreiro, essa guerreira que mora aí dentro, porque a prosperidade aqui está te esperando. E eu digo mais, tá? Para aqueles ou aquelas que estão aqui querendo alguma notícia no setor romântico, já que a leitura foi mais voltada para o campo profissional material, eu vejo aqui sim que vocês têm uma chance de encontrar uma pessoa interessante, um bom parceiro, uma boa parceira, me perdoem que eu estou aqui, né, enrolando a língua. Só que Dona Padilha fala o seguinte, para que essa relação seja algo, né, positivo, algo próspero,
Algumas pessoas que estão me assistindo aqui vão precisar também se desarmar um pouco, tá? Porque às vezes você pode exagerar um pouco na crítica, ou às vezes estar numa fase mais intolerante, né? Então, trabalhar também um pouquinho essa questão na relação com o outro lado, tá? Entendendo que o sucesso de um relacionamento vai depender como as partes envolvidas lidam com as diferenças, tá? Ninguém é perfeito, não. Seu parceiro ou sua parceira não vão ser perfeitos e nem você vai ser perfeito para essa outra pessoa, entendeu? Vai ter que trabalhar bastante. Então, Dona Padilha fala, olha, evite discutir por bobagem, né? Às vezes é melhor ter paz do que ter razão. Tem hora que não é fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, ninguém se separava nessa vida, não é verdade? Mas ela está falando, algumas pessoas aqui podem estar num relacionamento ou encontrarem, né, um futuro relacionamento e podem ter alguns problemas por às vezes ter um pouco de serem não muito pacientes com o parceiro ou com a parceira, ou brigarem por qualquer coisinha quando poderiam simplesmente fecha o olho e finge que tá tudo bem, ignora, sabe? Leva de boa. Entende? A partir do momento que conseguir lidar, né, com essas questõezinhas pequenas do dia a dia do casal, olha, eu vejo que vocês têm sim tudo para ter um relacionamento muito bom, tá? Notícias por caminhos distantes, o duelo e a montanha. Gente, aqui para finalizar, a dona Padilha está falando o seguinte: se você teve algum tipo de desentendimento com alguém, tá? Às vezes vocês discutiram, brigaram, às vezes a ponto, né, de nunca mais se falarem, bloquearam aqui. Olha, a energia tá forte para que vocês tenham alguma informação ou mesmo contato dessa pessoa, tá? Alguns aqui brigaram, a pessoa foi embora da vida, nunca mais viram, né? Construíram aqui uma paredão entre um e o outro, uma e a outra. Mas temos aqui notícias por caminhos distantes. Então, ou você vai ficar sabendo a respeito dessa pessoa com quem você teve aqui um desentendimento, porque essa pessoa vai entrar em contato com você, ou então uma outra pessoa que conhece vocês dois ou vocês duas vai chegar falando dessa pessoinha para você, tá bom? É, carta da fofoca. Então, muitos aqui vão ficar sabendo dessa pessoa por intermédio de outras pessoas ao redor. Pode ser amigos, pode ser parentes que falam: olha, lembra do fulano, da fulana, né? Vocês aqui brigaram, então tá acontecendo assim, assim, assado na vida dela, dele. Bom, e por fim aqui, Dona Padilha, então, né, para fecharmos a sua leitura número 2, Dona Padilha fala muito cuidado com fofoca, tá? Nos próximos dias, especialmente aqui no setor de trabalho. Então, no caso aqui, né, se você trabalha numa empresa que tem mais gente envolvida, cuidado com fofoca, cuidado com diz que me disse, porque isso só vai trazer dor de cabeça. E uma outra coisa que Dona Padilha está falando, se você está aqui precisando resolver algo em uma grande empresa ou uma grande instituição, como já foi dado o exemplo aqui, às vezes de uma universidade, um hospital, um setor bancário, né? Enfim, uma instituição grande, ah, cuidado com informações desencontradas, tá? Então, por exemplo, se você vai tirar um visto, né, em alguma embaixada, verifique direitinho as papeladas que você precisa. Veja no site direitinho, se ficou com alguma dúvida, converse lá com as pessoas, tá? Para que não haja uma comunicação aqui enviesada, tá bom? Se você também vai, né, pedir alguma coisa numa instituição bancária, veja direitinho com quem você está conversando, porque algumas pessoas aqui podem, né, receber informações equivocadas e isso pode só dar mais trabalho para você, isso vai causar algum tipo de desgaste, tá bom? Então, né, como a dona Padilha falou, cuidado aqui com fofocas, especialmente no setor profissional, mas algumas pessoas também aqui, um pequeno grupo, cuidado com fofocas dentro da família também, tá bom? Tá vindo essa energia.
E para aqueles ou aquelas que precisam resolver algo com uma grande empresa ou em uma instituição, né? Cuidado aqui com as informações que vocês recebem, tá? Se for levar papelada, verifique direitinho a papelada que você precisa. Se tiver que ligar mais vezes para o local, ligue mais vezes para ter certeza que as informações que você tem são as corretas, tá bom? Porque existe uma energia aqui de uma conversa, uma comunicação desencontrada também, tá certo? Bom, meus queridos e minhas queridas, essas daqui foram as mensagens de Dona Maria Padilha para quem escolheu a opção número 2. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, por favor, deixem seu like para mim, para Dona Padilha em especial, porque se não fosse ela, esse canal não existiria. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas. Comentem e, se possível, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia. Vou fazer aqui uma pausa para limpar essa mesa e aí eu já vou começar a sessão de perguntas e respostas, tá bom? Minutinho. Bom, pessoal, voltando agora com a parte aqui que eu havia prometido para vocês. Então, em comemoração de 1 ano de canal, né? Semana passada eu falei que quem quisesse mandar alguma questãozinho para a Dona Padilha, eu iria anotar, e então hoje eu vou, né, trazer aqui a resposta de Dona Padilha. Lembrando, nem sempre é aquilo que você quer escutar, tudo bem? Então, por favor, não fiquem bravos comigo. Gente, eu vou fazer aqui a leitura na sequência que eu fui recebendo as questões. Então, seguinte, olhem na descrição do vídeo que vocês vão ver a minutagem de cada uma das pessoas, tá bom? Assim vocês também não perdem, né, o tempo assistindo leitura até encontrar a parte de vocês. Então ficou na ordem aqui o Vitor, a Lin 3319, a Natália 7234, Reni 6792, a Beth The Sound of the Planet e o Anderson 7332, tá bom? Como eu disse, olhem na descrição que eu vou deixar a minutagem para vocês. Então, a primeira questão é a seguinte: o Vitor quer saber se ele vai ficar ou não com o pretendente dele, tá? Então, vamos abrir aqui este oráculo, que eu senti que era o mais apropriado para essa questão. Como eu disse, Vitor, eu vou abrir aqui 3 cartas e vamos ver aqui o que Dona Padilha fala a esse respeito, tá bom? Espero que você esteja bem, Vitor. E agradeço, né, pelo seu comentário, pela sua questão. Você foi o primeiro a me mandar uma questão. Fiquei muito feliz. Então, por favor, Dona Padilha, o que a senhora fala a respeito dessa questão do Vitor? Olha, bom, Vitor, em relação aqui, aquilo que você me perguntou e o mocinho, Dona Padilha está falando aqui pelo oráculo. Primeira carta, tome a liderança. Tá? Então, se você tem interesse aqui nessa pessoa, às vezes esperar a outra parte pode ser que seja demorado demais para você. Tá? Então, se você tem interesse, tente verbalizar, tente conversar com essa pessoa a respeito do que está acontecendo, se você tiver abertura, obviamente. E uma outra coisa que Dona Padilha fala é o seguinte: esse relacionamento que você está desejando, você sente que ele é recíproco? Tudo aquilo que você faz para essa pessoa, você recebe na mesma medida? Tá? Ela não está aqui julgando a relação de vocês, ela está te perguntando para saber, né, para que você reflita se vale realmente a pena você dar esse passo aqui, tá? Se caso for do seu interesse, tá bom? Como ela disse, às vezes esperar a outra parte pode ser que para você pareça muito demorado. Então, se você tem esse interesse, se você já tem uma comunicação legal com o Gabriel, por que não
você tomar aqui uma atitude, né? Tentar deixar um pouco mais claro, entendeu? E aí essa carta aqui fala de simplesmente ame, né? Se você sente no seu coração, né, que vale a pena, que é uma pessoa que você sente essa reciprocidade, que você percebe que a pessoa às vezes também está na sua, mas que às vezes é um pouquinho mais travadinha, siga adiante, tente. E se essa pessoa aqui não for recíproca com você, então, né, o jeito é você procurar alguém que te trate também com a mesma reciprocidade. Mas entenda que não há erro nenhum naquilo que você sente por essa pessoa. O que eu vejo aqui é que seu coração é bom demais. Então, às vezes, você quer abraçar a pessoa, você quer amá-la, mas também tem que ver se isso compensa para você, tá bom? Mas eu vejo aqui pela energia aqui, vocês têm uma relação boa, mas reforçando aqui, em alguns momentos, pense se não vale a pena você tomar aqui a iniciativa, tomar essa liderança, para ver né, o que a pessoa falar agora não, ou vamos, era isso que eu estava esperando. Tá bom, Vitor? Eu espero de coração ter te ajudado nessa situação. E agradeço muito pela sua participação e pelo carinho do seu comentário. Muito obrigada. Agora, a segunda questão é da Lin 3319. A questão dela é a respeito de um concurso que ela prestou. Eu imagino que seja ela, Lin. Se for um ele, me perdoe, tá bom? É que não ficou muito claro aqui para mim. Então, deixa eu ver aqui com um tarô. O que Dona Padilha fala a esse respeito. Quero te agradecer, Lin, pela questão que você enviou. Eu sei que você às vezes comenta também outros vídeos. Agradeço muito pelo seu carinho, pela sua atenção comigo, com o canal. É um prazer poder fazer essa abertura de cartas para você. E lembrando, né, como foi dito na semana passada, eu vou abrir 3 cartas e vou ver aquilo que Dona Padilha deseja passar para você. Nem sempre é exatamente aquilo, né, que a gente espera. Mas vamos ver aqui o que Dona Padilha pode falar. Pagem de espadas, pagem de copas e 3 de espadas. Eita! Bom, Lili, o que eu tô vendo aqui, tá? Sendo muito sincera com você, Dona Padilha tá pedindo aqui para que você não coloque tanta expectativa assim, neste momento, tá? Não sei se você está aqui prestando outros concursos, porque saímos aqui com Pagem de Espadas e ela está aqui com um livro, não sei se você está aqui estudando. Não sei como foi o seu desempenho na prova, não sei se você já passou ou não, tá? Mas eu tô vendo aqui que no caso, se você já passou na prova e está esperando aqui a convocação, talvez demore um pouquinho pelas cartas, tá bom? Por quê? Porque saímos com 3 de espadas, então talvez seja um pouco angustiante para você esperar um pouquinho mais do que aquilo que você estava desejando, tá? Então, por isso que a Dona Padilha está falando, olha, se possível, tente não colocar tanta expectativa assim, né, nesse tempo aqui que você vai ter que esperar, tá bom? Então, se possível, também invista mais assim em outras coisas que você tenha interesse. Se você também estiver prestando outros concursos, preste outros concursos, porque assim você vai ocupando o seu tempo, tá? Se no caso você só prestou concurso e não saiu o resultado, aí Dona Padilha falou, olha, o negócio aqui está um pouco bagunçado, não é nem a questão do seu desempenho na prova, tá? É que o concurso em si pode estar um pouco bagunçado. Então, assim, mais uma vez, Dona Padilha está falando, não coloque tanta expectativa assim, porque as coisas podem não sair exatamente do jeito que você está esperando.
E aí, no caso, se você estiver prestando, né, outras provas, então, né, se possível, tente se concentrar nessas outras provas, porque pelo que eu vejo aqui na energia, você pode estar um pouco mais aérea neste momento, com uma certa dificuldade, às vezes, de se concentrar. Lembrando, se caso você estiver prestando outras provas, tá bom? E aí então, Dona Padilha fala: olha, eu sei que é difícil controlar as emoções, mas vai ser importante você tentar trabalhar, né, um pouco o seu mental e o seu emocional para conseguir focar mais naquilo que você deseja, caso você esteja prestando outras provas, tá bom? Então, resumindo aqui, o que Dona Padilha está falando, tente controlar a sua ansiedade e não colocar expectativa demais nas coisas. Por quê? Porque pode demorar um pouco mais do tempo do que você estava imaginando, ou se você ainda não recebeu o resultado e só prestou a prova, como Dona Padilha disse aqui, a prova em si, esse concurso em si, pode estar um pouco pode estar um pouco bagunçado, tá? E aí então às vezes você vai, às vezes, esperar sair numa posição e não era exatamente aquela colocação que você estava esperando. Falo isso também por conta da carta 3 de espadas, tá bom? Eu espero de coração ter te ajudado. Espero que, né, o que a dona Padilha disse aqui tenha feito sentido para você. Eu agradeço imensamente pela sua participação e agradeço mais uma vez pelo carinho com que você tem comigo e com o canal. Muito obrigada. Agora, a próxima questão é da Natália, 7234. Ela quer saber a respeito do novo amor. Vamos ver aqui o que Dona Padilha pode falar a respeito do novo amor para Natália. Natália, eu quero agradecê-la pela questão que você enviou. Fiquei muito contente com a sua participação. Eu espero, né, que Dona Padilha tenha alguma resposta que seja satisfatória para você. Nem sempre vai ser aquilo, né, que a gente quer escutar. Como eu disse, às vezes você trouxe uma questão do campo afetivo, Dona Padilha resolve falar do seu setor profissional. Acontece, tá? Mas espero que Dona Padilha fale mais direcionado ao seu setor amoroso. Me perdoe, tem hora que eu dou uma engasgada, sabe? Eu acho que a língua trava. 4 de espadas, a lua e 9 de espadas. Lembrando, né? Eu falei que abri 3 cartas e ver aqui qual seria a mensagem de Dona Padilha. Bom, Natália, o que Dona Padilha está falando? Olha, você perguntou se ia demorar muito. E a energia no momento vai ser de um pouco mais de espera, tá? Porque já abrimos aqui com 4 de espadas, que é uma pessoa aqui que está, né, numa posição deitada. Muitas vezes o 4 de espadas fala de uma recuperação, né? Às vezes a pessoa passou por um período de doença ou algum tipo de ferimento. Então fala de um tempo necessário para se recuperar, tá? Como saímos aqui com a lua, eu vejo aqui que, junto com o 9 de espadas, eu vejo que às vezes você pode estar muito preocupada com essa questão, tá? E isso pode até te deixar um pouco mais confusa em relação aqui ao futuro amor, né? Ficando um pouco mais agitada. Às vezes, um dia parece que demorou bastante, passam-se 2, passam-se 3, parece que essa criatura não chega, não é verdade? Mas Dona Padilha está pedindo aqui que, se possível, né, que você tente trabalhar um pouquinho mais o seu emocional, a sua ansiedade. E que vai demorar um pouquinho sim, tá? Ela não vai mentir para você, não vai ser tão rápido assim, até porque, né, seria importante você também trabalhar esse emocional, porque no momento em que você encontrar uma pessoa legal, você pode ir com tanta sede ao pote que pode assustar outra pessoa também, entende? E uma outra coisinha que Dona Padilha está pegando aqui nas cartas, aí você vê se faz sentido para você ou não, é que o fato de você não estar com alguém neste momento pode estar te deixando muito desanimado ou muito desanimada, me perdoem, muito desanimada, tá? E Dona Padilha está pedindo então para que você não se prenda tanto a essa questão. Faça aí
os seus trabalhos internos, veja aquilo que é melhor para você, porque como saímos com a carta da Lua, talvez você não esteja enxergando muito bem algumas pessoas que poderiam ser interessantes, ou então pode também estar idealizando um perfil de pessoa e aí, por idealizar esse tipo de perfil, talvez você não se abra a outras energias, a outros tipos de pessoas também, tá bom? Então ela está pedindo aqui para, primeiro, trabalhar a sua ansiedade, se possível também, né, não ficar tão desanimada assim, vai demorar um pouquinho, pelo que a gente está vendo aqui nas cartas, e também trabalhar aqui o seu emocional, as suas expectativas, e se perguntar também o que realmente, né, você espera de um bom parceiro, uma boa parceira, bom parceiro, me perdoe, é hábito, tá? Um bom parceiro, tá? Vai demorar um pouquinho, mas eu vejo que existe a possibilidade de você encontrar uma boa pessoa. Mas não vai ser tão rápido quanto você está imaginando, tá bom? Natália, eu espero de coração ter te ajudado, né? Eu espero que o que a dona Padilha passou para você tenha feito sentido. Eu agradeço imensamente pela sua participação e agradeço muito pelo carinho das suas palavras. Muito obrigada. Agora a questão é de Reni. Ele quer, eu acho que é ele, né? Me perdoem se for ela, tá? Mas é que a questão foi enviada como ser agraciado, então por isso que eu imagino que seja um ele. O Reni quer saber se vai encontrar alguém, uma boa pessoa no caminho. Deixa eu pegar aqui um outro tarô para mudar um pouco a energia, né, das cartas. Reni, eu quero agradecer pela sua participação, pela sua questão. Fiquei muito feliz que você entrou em contato. Eu espero, né, que Dona Padilha fale algo que seja proveitoso para você. Lembrando que nem sempre é aquilo que a gente quer escutar, tá bom? E como foi dito na semana passada, eu vou abrir 3 cartas, tá? Então vamos ver aqui o seu setor afetivo. Reni, eu vou ser bem sincera com o que eu tô vendo aqui nas cartas, tá? Você tá falando aqui da questão de encontrar, né, um bom parceiro. Olha, o que está sendo passado para mim, pelas essas 3 cartas, é o seguinte: talvez você encontre uma pessoa que more um pouco distante de você, tá bom? E digo mais, tá? Como saímos com o 7 de copas, eu vejo aqui a possibilidade de você ter mais pretendentes, tá bom? E aí, no caso, como temos um cavaleiro de espadas, me diz, né, que para você escolher com bastante discernimento aquilo que vai valer a pena ou não. Porque como um dos pretendentes pode morar um pouco mais distante de você, talvez você não cogite tanto pela dificuldade que é um relacionamento à distância, ou pelo trabalho que pode dar, né? Mas eu vejo aqui que às vezes vale a pena apostar um pouquinho. Lógico, se isso realmente, né, lhe agradar. Como temos o Cavaleiro de Espadas, aqui é importante, né, você saber também, né, discernir aquilo que mais convém para você ou não diante de algumas opções que irão aparecer. Uma outra mensagem de Dona Padilha aqui é que às vezes, não sei se você tem alguma mágoa que você carrega no coraçãozinho de algum relacionamento que não deu muito certo, porque a energia que está me vindo é que você ainda pode, né, estar aqui vivenciando algum probleminha do passado. Não sei se isso ressoa com você ou não, mas se isso tiver né, fazendo sentido para você, Dona Padilha fala que, olha, é importante dar uma cortada nessa energia, tá bom? Porque isso pode estar atrapalhando, né, que você atraia mais pretendentes, porque você pode estar um pouco mais fechado a sua energia, tá?
Às vezes não é que você fica pensando nessa situação, mas algum trauma pode ter ficado. E aí, então, na hora de, às vezes, flertar, né? Ou permitir que alguém chegue, de uma maneira inconsciente, você pode parecer alguém que não queira tanta proximidade das pessoas. Você pode até, inclusive, transmitir uma energia, né, de uma pessoa mais assim combativa, sabe? Às vezes de uma maneira inconsciente, tá bom? Não que você tenha esse defeito, mas que às vezes no momento, sem querer, você pode transmitir essa energia. Então, alguns pretendentes podem ficar te olhando aqui, né? Às vezes furtivamente, às vezes de uma certa distância e não se aproximam tanto por medo, né? O receio de que você pode dar um fora nessas pessoas logo de cara, tá bom? Então, Dona Padilha fala, se, né, fizer sentido para você, que tente fazer então essa mudança, né, de energia, trabalhando aquilo que te aconteceu, né, entendendo o que aconteceu no seu passado e tentando, às vezes, olhar para a sua postura, ver, né, se realmente você está numa postura receptiva ou se você está um pouco mais fechadinho, tá bom? Porque pelo que eu vejo por esse 7 de copas, não é só uma pessoa que vai aparecer, não. Você tem capacidade de atrair mais gente, hein? Então eu desejo muita boa sorte para você. Bom, Reni, eu espero aqui que o que foi dito na mesa tenha te ajudado verdadeiramente e agradeço mais uma vez pela sua participação e pelo seu carinho comigo e com o canal. Muito obrigada. Agora é a questão da Beth. Você me perguntou se você deve ou não cobrar pela leitura, né, de cartas que você começou a fazer. E aí, então, vamos ver o que Dona Padilha fala a esse respeito, tá? Agradeço muito, Beth, pela sua participação, pela sua questão. Fiquei feliz. Achei interessante a sua questão. Porque muita gente tem dúvida, né? Já escutei também falar que precisa cobrar, mas nem que for uma moeda. Eu sempre fiquei me questionando a esse respeito, né? No caso, né, que nem eu cobro pela consulta, porque esse daqui, né, é um dos meus trabalhos, tá? Mas vamos ver o que Dona Padilha fala. 8 de espadas, valete de espadas e 3 de copas. Bom, sinceramente, tá? O que Dona Padilha está mostrando aqui nas cartas para mim é o seguinte: olha, você não precisa se preocupar tanto, tá? Como saiu aqui a energia de 8 de espadas, me traz muito uma energia de que, olha, não precisa se preocupar tanto. A espiritualidade em si, ela não vai ficar te cobrando isso ou aquilo. O que a espiritualidade que te acompanha, né, que te ajuda na leitura de cartas pode fazer é muitas vezes ah, te pedir seriedade naquilo que você faz, ética, né, não falar nada para enganar ou só apenas para agradar a pessoa mesmo sabendo que está equivocado, entende? É isso que pode desagradar a espiritualidade, mas o fato de você cobrar ou não faz diferença, tá? Se você faz isso aqui para seus amigos de coração, ótimo. Se você se sente bem, não fica dando ouvidos a conversas alheias que não sabem do seu sentimento, não sabem daquilo que você faz, tá? Muitas vezes aqui são conversas que as pessoas ficam falando, às vezes até para desencorajar aquilo que você faz, tá bom? Que nem a menina que trabalha aqui comigo, ela, ela cobra por conta do tempo dela, porque ela também tem outras atividades, tá? E outros tarólogos também cobram pela questão do tempo. E uma questão também da valorização daquilo que se faz. Mas isso não impede que a menina que trabalha comigo e as outras tarólogos, outros oraculistas, isso não impede que essas pessoas façam também leituras gratuitamente.
A espiritualidade não vai falar, você cobrou? Quanto que você recebeu? Não. A espiritualidade vai perguntar, você fez uma boa leitura? Você transmitiu boas mensagens? Você fez uma leitura séria, uma leitura correta? A sua consciência está tranquila? Então tudo bem. Não há erro nenhum. Então não se preocupe com essas coisas. Se é do seu coração fazer essa leitura gratuitamente, faça. Até é uma boa maneira para você também treinar mais. Só que com o tempo também entenda que algumas pessoas podem não valorizar tanto o seu trabalho justamente porque ele é gratuito. Tem isso também. E se isso não for atrapalhar suas outras atividades, não tem erro nenhum. Espírito nenhum vai te cobrar a esse respeito, tá? O que pode acontecer, né, é que alguns espíritos de baixa vibração, que, né, às vezes a pessoa se associa com esses irmãozinhos de baixa vibração, e aí então esses espíritos podem, né, às vezes perturbar, porque não estão vendo muita vantagem, né? Porque a intenção desses irmãozinhos de baixa vibração é fazer com que a pessoa, às vezes, cobre para ter mais coisas, consumir certos produtos, ou então, né, para enganar as outras pessoas, aí também não é correto. Mas, pelo que eu vejo aqui, até pela sua questão que você trouxe para a menina, você está fazendo isso da bondade do seu coração. Então não haverá erro, não se preocupe com isso. Tá bom, meu amor? Bom, Beth, eu espero de coração que a mensagem que Dona Padilha trouxe para você tenha feito sentido. Eu espero que tenha te ajudado, né, na sua questão. Eu agradeço mais uma vez pela sua participação e também pelo seu carinho com o canal. Muito obrigada. Agora, a questão é The Sound of the Planet. Bruna, querida, você daqui pediu uma. Não foi nenhuma pergunta, né? Foi uma questão em aberto. Você só quer receber uma mensagem de Dona Padilha. Então vamos ver aqui o que ela tem para falar para você. Eu espero que você esteja bem. Agradeço muito pela sua participação, pelos seus comentários, suas curtidas. Fico muito feliz de ter te conhecido. Então vamos ver aqui o que Dona Padilha fala. Espelho, duelo, o chamado. Querida, qual é o conflito que você carrega dentro de si? O que você está lutando tanto que pode estar te incomodando neste momento? Porque eu vejo aqui pelas cartas que na sua energia existe algo interno que você está com uma dificuldade ou de aceitar ou de processar aqui, e isso está trazendo um nozinho dentro de você. Não sei se é como saímos com a carta do chamado, você está sentindo a necessidade de fazer algo ou seguir um caminho, mas no fundo existe um conflito aí, uma contradição? É isso? Porque se for essa questão aqui, a Dona Padilha está falando que, se possível, primeiro, se questione por que desse conflito, por que essa resistência ou por que dessa dificuldade muitas vezes, né? O que vai implicar se você seguir por esse caminho? Será que vai ter tanto prejuízo assim? Ou será que vai ser tão ruim assim quanto você imagina? Então ela está pedindo para que se olhe um pouco mais, né?
provavelmente você já deve estar fazendo isso, mas ela está pedindo aqui, se possível, não olhe para o conflito em si, mas o porquê de que esse conflito está acontecendo, né? Como aqui saímos com a carta do chamado, eu vejo que provavelmente é algo que vai ser meio que inevitável aqui, tá? De uma maneira ou outra, de uma maneira tranquila ou meio torta, né? Você vai acabar meio que seguindo por esse caminho, tá? E aí, a dona Padilha está pedindo aqui para que, não sei se existe ansiedade ou não dentro de você, mas tentar trabalhar também essa ansiedade. Tá me vindo também uma energia, Bruna? Não sei se faz sentido para você ou não. Você tá com medo de enfrentar algum tipo de disputa, é isso? Desentendimento com alguém? Porque se for essa questão, e se por acaso você tem receio, às vezes, de entrar em conflito com essa pessoa ou com essa situação, a dona Padilha está falando aqui que você tem condições de enfrentar quem você quiser. E se no caso você sentir que é necessário falar, às vezes até gritar, o seu coração vai saber na hora que precisa e na hora que deve ser feito isso. Então não receie, tá? Se caso você perceber que tem essa necessidade também, dona Padilha fala, ó, às vezes tá chegando o momento de você começar, às vezes, a falar mais, a confrontar um pouco mais também, tá? Se esse for o caso, se você sentir que existe alguém aí que está querendo entrar em conflito com você, então às vezes precisa dar um basta logo no início para a pessoa não ficar te enchendo a paciência. E, voltando aqui à primeira questão, se tem algum conflito dentro de você, dona Padilha está falando, olha, não resista tanto não. Porque de uma maneira ou outra, de uma maneira tranquila ou torta, você vai acabar seguindo esse caminho. Porque esse chamado aí é do seu espírito. Não vai depender tanto da sua vontade, não. Tá? É algo aqui que você está trazendo de uma outra vida. Porque é uma necessidade do seu espírito. Se for o caso, trabalhe também com mantras. Tá? Eles podem te ajudar. Ou frequências, né, que trabalham algumas energias. Você vai encontrar, sim, na internet. Se você sentir a necessidade e vontade de trabalhar com essas frequências sonoras, pode te ajudar bastante. Especialmente se você também estiver tendo problemas para dormir. Tá? Isso pode te ajudar a relaxar um pouco mais. Tá bom? Bom, minha querida, eu espero de coração ter te ajudado. Espero que essas mensagens de Dona Padilha tenham sido proveitosas para você. E eu agradeço mais uma vez pela sua participação e pelo seu carinho e gentileza comigo e com o canal. Muito obrigada. Agora, por fim, a questão do Anderson 7332. Anderson, você quer saber se você vai ter um relacionamento amoroso, né? Com a pessoa de letra V. Ou se é melhor você esquecer essa pessoa. Então, deixa eu tirar aqui um outro tarô para vermos aqui o que Dona Padilha fala para você. Eu espero que você esteja bem. Agradeço pela sua participação. Agradeço pela gentileza com que você me trata, com o carinho que você tem pelo canal. Fiquei muito feliz de receber a sua questão. Então vamos ver o que Dona Padilha pode te falar. Quatro de espadas, 5 de paus e 3 de paus. Eita! Anderson, o que eu tô vendo aqui, tá? Pelo tarô, é o seguinte. Se você sente, né, que a coisa tá um pouco parada demais, né, nessa relação que você tem aí
com essa pessoa, Dona Padilha está perguntando por que não tomar a iniciativa, por que não lutar por aquilo que você deseja. Se você já tem um certo planejamento aí em relação a essa pessoa, se você já está pensando até num possível relacionamento mais sólido com essa pessoa, coloque-se em movimento. Porque pela energia que eu vejo aqui, parece que tudo está muito assim, parado demais para o seu gosto, né? Então, Dona Padilha falou, tem hora que às vezes a gente precisa também, né? Fazer a nossa parte. Às vezes, esperar do outro vai fazer com que a gente espere demais. Então, se isso está te incomodando, por que não você agir? Tá? Lógico, né? Não precisa encostar a pessoa na parede e falar, vamos, né? Mas aqui ela está perguntando, te perguntando, não está falando vai, ela está te perguntando, será que não vale a pena? No caso, você também conversar abertamente com essa pessoa, né? Querer saber o que está acontecendo ou não, colocar, né, as cartas na mesa e falar, olha, está acontecendo assim, assim, assado, e aí? A gente vai, né, para um outro rumo, vai continuar assim, porque do jeito que tá, se nada acontecer aqui, se não acontecer essa energia de 5 de paus, que pode aparentemente ser uma carta de conflito, mas eu vejo aqui, na verdade, que nessa leitura me traz aqui uma necessidade, né, de confrontar no bom sentido, né, de falar, olha, é isso, e aí? E permitir que a outra pessoa também, pelo lado dela, coloque, né, o que ela está esperando. Se não acontecer esse movimento, tudo vai ficar muito parado numa energia 4 de espadas, né? 4 de espadas é uma energia de uma pessoa deitada, muitas vezes traz uma energia de paradeiros, né? Uma energia de que nada acontece, entende? E o 3 de paus me fala muito de um período em que você já fez algum planejamento e você segue adiante. Então, ou seja, você coloca aqui as coisas para se movimentar, tá? Então, por isso que me veio essa energia de se caso você tiver interesse de que alguma coisa se movimente, por que não você fazer esse movimento? Entendeu? Então, aqui Dona Padilha está pedindo para que você faça esse questionamento, né? Será que não vale a pena? Se a outra pessoa também, na hora que você tocar no assunto, já começar com uma postura muito na defensiva, já querer discutir, aí então Dona Padilha também faz outra pergunta. Se essa pessoa é tão reativa assim, se ela não te permite também, né, se colocar, de questionar aqui o caminhar desse relacionamento, será que é uma pessoa boa para você estar do lado? Se é uma pessoa que, no caso, tá? Se ela tiver uma reação mais de querer brigar, de discutir porque não quer ser pressionada, então talvez seja a hora de rever os planos também, tá bom? Se essa pessoa pedir mais tempo e você não quiser esperar tanto tempo assim, então talvez seja melhor repensar aqui se vale a pena continuar nessa relação, tá? Mas a energia principal que Dona Padilha está trazendo é isso. Se você acha que está parado demais, o negócio não está caminhando, às vezes você pode tomar aqui a iniciativa para ver se, né, dá aquela chacoalhadinha e se alguma coisa muda, tá bom? Bom, Anderson, eu espero de coração, tá, que o que foi trazido aqui na mesa tenha te ajudado. E mais uma vez, eu te agradeço pela sua participação e pela gentileza e carinho com que você me trata e trata também o canal. Muito obrigada!